Olá, queridos, bom dia, tudo bem? A gente vai ver mais um conteúdo, né, da nossa apostila de geografia. Hoje a gente vai ver o módulo 18, que é o módulo, né, que dá segmento. A gente continua falando sobre o Oriente Médio, mas hoje a gente vai ver as disputas árabes israelenses. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 18, vocês já estão familiarizados. E a gente começa, né, o nosso resumo falando sobre a configuração territorial da Palestina, tá? Para começar, gente, é muito importante que vocês saibam que a configuração que a gente tem do território da Palestina hoje, né, século 21, 2020, é completamente diferente da configuração territorial, por exemplo, de 50 anos atrás e mais ainda, né, do que era o território da Palestina há 100 ou 200 anos atrás, tá? A região, né, histórica da Palestina, ela sofreu ao longo do tempo, né, diversas alterações, né, e por motivos de configurações políticas e administrativas ao longo do tempo, tá? Principalmente relacionadas às incursões imperialistas europeias, tá? Então, ou seja, o território, né, a região que hoje a gente entende enquanto Palestina é muito diferente, tá? Inclusive, nesse primeiro mapa aqui, mostra pra gente o que era a região da Palestina no século 9 antes de Cristo, tá? Então, toda essa região que está no mapa, né, que é uma extensão territorial significativa, tudo isso aqui era a região da Palestina, tá? E aí, como eu disse, né, o tempo vai passando e essa configuração ela vai sofrendo modificações de acordo com os períodos históricos e com os conflitos, tá? Quando a gente tem a derrota do Império Otomano, lembra? A gente já estudou sobre o Império Otomano, se eu não me engano, na apostila do ano passado, né? A região da Palestina ela era controlada pelos britânicos, né? E essa situação, né, de controle britânico, isso vai durar até a década de 40, né, finalzinho da década de 40, que é quando você vai ter a divisão do território da Palestina, aquela divisão realizada pela ONU, tá? Então você vai ter uma nova configuração territorial, que é essa aqui do mapa, tá? Essa daqui é o plano de divisão da ONU, tá? De 47. Então, nesse mapa aqui, com essa legenda que a gente tem aqui embaixo, ó, tudo que está em amarelo fica sendo o Estado judeu, tá? E tudo que está em lilás fica sendo o Estado palestino. Lembrando que o Estado palestino ainda não foi reconhecido, né? Não há ainda a formação do Estado palestino, tá? Ao contrário do Estado de Israel, que foi formado, né, oficialmente na década de 40, tá? Finalzinho, né? 47. Aqui a gente tem um contexto da Primeira Guerra Mundial, tá? A gente também já viu isso em módulos anteriores, né? E aí o que foi que aconteceu? Nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, né, você tinha dois grupos antagônicos, né? Você tinha a Tríplice Aliada, né, que eram os impérios alemão, húngaro, né, austro-húngaro e o Império Otomano, tá? E do outro lado você tinha a Tríplice Entente, tá? Que era Império Russo, França e Reino Unido. Nessa configuração, a região da Palestina era controlada pelos ingleses, tá? E franceses até. E eles fizeram um acordo clandestino, né, com as lideranças árabes, oferecendo territórios, né, oferecendo ceder territórios aos árabes, em troca de apoio, né, para que para ajudar na derrota do Império Otomano. E aí o que acontece? Esse acordo, né, clandestino, ele acaba sendo muito eficaz, né? Só que após o conflito, era assim, olha, a Inglaterra, né, chega para as lideranças árabes e fala assim, olha, se vocês nos ajudarem, né, a enfraquecer o Império Otomano, né, contribuir para que eles sejam derrotados, ao final do conflito, né, se a gente alcançar esse objetivo, ao final do conflito a gente vai ceder territórios para vocês, tá? E aí o que acontece? O acordo, né, que era clandestino, como eu disse, ele se mostra eficaz, né? Mas os ingleses e os franceses não vão cumprir integralmente a promessa, tá?
Então, ou seja, os territórios que eles prometeram ceder, eles não fazem isso, né? Eles não cedem os territórios independentes aos árabes, tá? Eles nunca cumpriram, na verdade, essa promessa. E aí aqui a gente tem outro mapa, né, que mostra o mandato britânico, né, que vai de 20 até 47. E aí o que acontece? Depois da revelação desse acordo, né, que como eu disse, ele era secreto e só depois ele acaba se tornando público, né, ele é descoberto. E aí os árabes, até pelo não cumprimento, né, da promessa feita, eles vão desenvolver um sentimento de extrema desconfiança, né, e descontentamento em relação aos europeus, né, e com toda certeza. Essa insatisfação, ela não vai gerar só descontentamento e desconfiança, né? Ela vai gerar também conflitos civis, tá? E aí o que acontece? Diante desse desafio, né, desse conflito, desse embate, desse problema, os ingleses decidem inserir um novo componente na situação que já é muito complicada, que é o povo judeu, tá? E aí é importante que vocês saibam que até esse momento, né, existia uma presença, né, de judeus na região que a gente entende como Palestina, mas eles não eram maioria, pelo contrário, tá? Eles eram minoria. Então, ou seja, já haviam judeus na região da Palestina, mas eram muito poucos, tá? Era uma minoria e eles estavam afastados da região da Palestina há mais de 2000 anos, tá? E aí, para vocês que acompanham as diásporas bíblicas, né, que acompanham as histórias bíblicas, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, o que acontece? Então, eles vão acabar inserindo, né, o povo judeu no conflito, e aí, a partir do século XIX, isso acaba se tornando um movimento político, que a gente já estudou, que é o sionismo, né? Que, ou seja, que é você começar a alimentar o desejo do povo judeu de retornar a essa região, tá? Mais uma vez aqui a gente tem falando sobre a partilha, o plano de partilha da ONU, né, de como a ONU fez a partilha da região da Palestina, tá? E assim, ainda que a ONU tenha tentado ao máximo racionalizar, né, os critérios de divisão, acabou de forma geral trazendo mais problemas do que resolvendo a solução, tá? Existe ainda, né, um conflito muito grande em torno da criação do Estado de Israel, que foi criado oficialmente em 48, até porque o Estado de Israel foi criado em 48 e até hoje a gente não tem o reconhecimento do Estado palestino, né? Então foi criado o Estado de Israel, mas não foi criado o Estado da Palestina, tá? E além de todos esses fatores, né, tem também a questão. Existem vários fatores, tá, gente? Mas um dos principais é a cidade de Jerusalém. A gente já estudou também um pouco sobre isso e a gente sabe que a cidade de Jerusalém ela abriga elementos, né, simbólicos e sagrados e religiosos que são mega importantes para ambos os grupos, né, tanto para os judeus quanto para os árabes palestinos. E aí nesse momento de partilha, a ONU até tentou propor, né, nesse acordo que a cidade de Jerusalém fosse mantida, na verdade, como cidade internacional, né? E aí, enquanto cidade internacional, Jerusalém ficaria sob o controle da própria ONU, né? Então, ela não seria de controle nem israelense nem palestino. Obviamente que essa alternativa foi recusada, né? Como a gente viu, é uma cidade sagrada para ambos os lados e é óbvio que eles jamais iriam concordar que a cidade ficasse sob controle internacional. Aqui a gente começa a ver um pouco sobre os conflitos árabe-israelenses, né? São vários, né, ao longo de todas essas décadas de conflitos. É óbvio que aqui a gente vai ver o resumo, os principais, os mais importantes, tá? O primeiro mesmo é a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que é exatamente, vai de 48 a 49, que é ali o período de criação do Estado Nacional de Israel, tá?
O segundo grande conflito ele vai acontecer alguns anos após a criação do Estado de Israel e o foco do conflito vai ser o Canal de Suez, tá? O Canal de Suez ele está em território egípcio, tá? Mas ele é extremamente importante porque ele é um canal que liga os oceanos Atlântico e Índico, né? Ele usa uma conexão entre os mares Mediterrâneo e Vermelho e é rota, gente, de fluxos, né? De mercadorias entre vários destinos no mundo todo. Então, o Canal de Suez é extremamente importante para as relações comerciais, né? Compra e venda no mercado internacional, transporte de mercadorias, enfim, tá? E aí, no século XIX, o Egito cedeu, né, aos britânicos participação no Canal de Suez, tá? Mas, obviamente, que tinha uma condição, né? Foi assinado um acordo, um tratado, que garantiria o uso indiscriminado do canal, independente de quem fosse o país operador, em qualquer momento da história, tá? Só que esse acordo ele vai ser rompido, tá? Então, o presidente egípcio, na década de 50, ele decide nacionalizar o canal, tá? Então passa a ser um canal estatal. E no caso, esse presidente egípcio, né, ele pregava a união dos povos árabes, né, ele vai se tornar o principal antagonista do Estado de Israel e dos interesses ocidentais, tá? E é obviamente que isso vai acabar tendo como consequência uma ofensiva contra o Estado egípcio, tá? A gente tem também a Guerra dos Seis Dias, né? A gente trabalhou muito a Guerra dos Seis Dias na apostila 4, né, do ano passado. A Guerra dos Seis Dias foi uma incursão de Israel contra a Palestina, né? Na verdade, o que acontece, né? A gente já estudou isso antes, então vou fazer um resumo rápido, não sei se vocês lembram. Israel começou a investir muito em força, né, de inteligência, tá? E através desse setor de inteligência, eles descobriram uma possível uma movimentação palestina que indicava que haveria um ataque surpresa, né, da Palestina contra Israel, né? E aí, numa tentativa, né, de pegar a Palestina de surpresa, né, já que eles descobrem isso com antecedência, eles acabam invertendo o jogo, tá? Então o governo israelense acaba optando por fazer um ataque preventivo, tá? Obviamente, gente, isso se baseando no serviço de inteligência de Israel, tá? Segundo eles descobriram planos de uma grande ofensiva árabe, né, dos países árabes, que aconteceria em 67 contra Israel, tá? Então eles numa tentativa de se precaver, eles acabam fazendo um ataque preventivo. Então, ou seja, eles atacam primeiro, tá? Então, eles fazem um ataque surpresa. Esse ataque vai durar 6 dias, né? E o que acontece? Durante esses 6 dias de conflito, as forças israelenses, elas avançam sobre o território da Palestina, tá? Da Palestina não, perdão. Eles avançam sobre territórios árabes, tá? Palestina é um dos territórios árabes. Então, eles avançam sobre vários territórios árabes, eles vão ocupar esses territórios e manter a ocupação, tá? Então, por exemplo, dos territórios árabes que foram ocupados, tem a Península do Sinai, tá? Tá aqui nesse mapa, né? Essas são as áreas ocupadas por Israel, tá? Nessa Guerra dos 6 Dias. Eles vão ocupar também a faixa de Gaza, tá? A faixa de Gaza, até esse momento, era administrada pelo Egito. Eles vão ocupar também a Cisjordânia e a porção oriental de Jerusalém, tá? Essa porção oriental de Jerusalém, no momento desse ataque, era administrado pela Jordânia, tá? Então, ou seja, essa ofensiva israelense que durou 6 dias, daí o nome da guerra, teve uma contabilização de 20 mil mortos, né? E aí morreram não só árabes, mas também israelenses. Um número incalculável de refugiados, tá? Principalmente palestinos. Por quê? Eles começaram a sair dos territórios que estavam sendo ocupados por Israel, tá? Então, a cada avanço que Israel fazia sobre os territórios árabes,
né, essas populações se deslocavam, tá? Então, nesse mapinha aqui, você tem em amarelo os territórios que foram tomados por Israel nessa guerra, tá? Então, você tem a Península do Sinai, Cisjordânia, e Colinas de Golã, tá? A faixa de Gaza também. 6 anos após a Guerra dos 6 Dias, a gente tem a Guerra do Yom Kippur, tá? A Guerra do Yom Kippur é considerada um dos mais violentos, tá? Inclusive, teve uma grande repercussão na comunidade internacional, tá? Até motivou a intervenção da ONU. Porque os países árabes, né? Eles mantiveram durante todo esse tempo um sentimento de revolta, né? Em função dos territórios que foram perdidos para Israel na Guerra dos 6 Dias, tá? Então, os árabes, durante todo esse tempo, né, foram montando suas estratégias de contra-ataque, né, que obviamente estava muito claro que cedo ou tarde iria acabar acontecendo, e aí os árabes articularam um ataque surpresa num dos mais importantes, no mais importante feriado judaico, que é o dia do Yom Kippur, tá? Yom Kippur. E aí, qual foi a justificativa, né, árabe para a escolha dessa data, né? Porque por ser um feriado nacional, né, e de grande importância religiosa, ficou claro para eles que era um momento de que as forças, né, as tropas israelenses estariam desarticuladas em função desse feriado nacional de grande importância religiosa, tá? Como eu disse, né, os ataques, né, por terem sido realizados num dia de feriado religioso, eles acabaram gerando, né, teve uma grande repercussão na comunidade internacional, grande comoção internacional, aí trouxe à tona, né, toda uma questão de perseguição contra o povo judeu. Foram muitos civis mortos, né, nesses bombardeios. A ONU teve que intervir, né, para um período de trégua, né, houve uma imposição da ONU, uma imposição unilateral, que conseguiu uma trégua de 15 dias nesse conflito. E aí, obviamente, que esses 15 dias de conflito, 15 dias de trégua, tá? Foi suficiente para que as forças israelenses se reorganizarem. Quase que não sai. Vou repetir, gente. Então, esses 15 dias de cessar fogo, né, esses 15 dias de trégua impostos pela ONU, foi o tempo necessário para que as forças israelenses se reorganizarem, né, para que elas se reorganizassem para a volta do conflito, tá? Obviamente que os países árabes, né, envolvidos na guerra do Yom Kippur, eles não conseguiram retomar os territórios que foram perdidos para Israel na Guerra dos 6 Dias, tá? Então, ou seja, foi mais uma tentativa frustrada de ofensiva contra Israel, tá? E aí, já que os países árabes, né, não conseguiam enxergar o fim do conflito, né, eles decidiram mudar as estratégias de combate, né? Então, se a gente não consegue vencer militarmente, a gente precisa de outras estratégias. Que estratégias serão essas, né? Então, eles decidem usar a influência que eles têm na organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP, tá? Então, ou seja, os países que formam essa organização são majoritariamente países árabes, tá? E aí eles acordaram entre si um boicote no fornecimento de petróleo ao Ocidente, tá? Esse boicote no fornecimento de petróleo foi um modo que eles conseguiram de pressionar as principais potências globais, né, as principais potências internacionais, a interceder por um processo de paz na região, tá? Obviamente que esse boicote ele causou um aumento significativo dos barris de petróleo, né, na Bolsa de Valores e em 73 a gente tem o primeiro grande choque do petróleo, né? Vocês já devem ter estudado isso em história, né? A crise do petróleo de 73. Então, essa crise do petróleo, ela vem como consequência, né, do desenrolar dos conflitos árabes israelenses, tá? Principalmente da guerra do Yom Kippur.
E aí, obviamente, né, depois de tantos conflitos, a gente entra nos acordos de paz, né, na busca pelos desafios. Esses acordos de paz também, assim como os conflitos, eles se desenrolam ao longo das décadas, tá? Já foram assinados vários acordos de paz. A gente vai ver aqui um dos principais, tá? Esse aqui é de 78 e 79, que é o acordo de Camp David. Foi sediado nos Estados Unidos, né? O encontro aconteceu nos Estados Unidos entre um presidente egípcio e um primeiro-ministro israelense, tá? E aí, nesse encontro, o Estado de Israel decide reconhecer formalmente as fronteiras do Estado de Israel, tá? Na verdade, o Estado do Egito, perdão, gente. O Estado Nacional do Egito, né? O Egito decide reconhecer formalmente as fronteiras do Estado de Israel, tá? Mas aí é muito importante que vocês entendam, né, que Egito é apenas um dos países, né, que formam os países árabes da região, né? Então, existem outros, né? Além do Egito. O Egito é apenas um deles. Então, é óbvio que isso não é consenso, né? Então, o Egito reconhece as fronteiras do Estado de Israel. Mas o fato do Egito reconhecer não quer dizer que outros países árabes também reconheçam, tá? Então, esse posicionamento do Egito, ele não reflete o posicionamento de todos os grupos políticos, étnicos e religiosos que integram essa região, tá? Tanto, né, que não reflete que o Egito ele foi expulso da Liga Árabe, apesar de ser país fundador, tá? Então, o fato dele ter entrado em acordo com Israel faz com que ele seja expulso da Liga Árabe. E o clima de insatisfação com esse posicionamento do Egito foi tamanho que esse presidente, né, que assina esse acordo, ele foi assassinado algum tempo depois por soldados radicais do seu próprio exército, tá? Depois a gente tem já na década de 90 os acordos de Oslo, tá? E aí tem uma mudança significativa, né? O acordo, a sede do acordo deixa de ser os Estados Unidos. Esse acordo acontece na Noruega. A Noruega é um dos países considerados geopoliticamente neutro, tá? Esse acordo ele vai representar um avanço significativo, né? Um episódio até simbólico, até porque uma das autoridades envolvidas era de nacionalidade palestina, né, que é o Yasser Arafat. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele em história. E aí o que acontece? Esse acordo ele vai sinalizar a possibilidade, né, dos israelenses reconhecerem diplomaticamente a soberania palestina, tá? Então, é uma proposta de reconhecimento, né? Apesar de ser uma proposta, já é um passo muito importante, principalmente para a reintegração de posse daqueles territórios que foram perdidos para Israel naquelas guerras, na Guerra dos 6 Dias, tá? Em contrapartida, os palestinos eles sinalizam abandonar as práticas de guerrilha contra Israel, né? Que nesse momento aí já era chamado de terrorismo, tá? E assim, apesar de ambos os lados, né, mostrarem, né, de cumprirem vários dos itens do acordo, gente, já é década de 90, né? A essa altura já existem muitos grupos radicais, tanto no lado israelense quanto no lado palestino, né? No lado árabe. E esses grupos radicais nem sempre eles vão aceitar as decisões e os diálogos propostos pelos líderes, né? Pelos os líderes governamentais, tá? Então, às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, como eu disse, né, existem grupos que são contrários a esses acordos de paz, né? E às vezes isso pode acabar fazendo com que os conflitos se intensifiquem. No caso do primeiro-ministro israelense, que participou desse acordo de Oslo, ele foi executado por um radical judeu. Então, ou seja, ele foi executado por alguém do seu próprio povo, tá? E isso acontece do outro lado também, tá? Então, líder árabe, né,
que reconheceu Israel, ele foi assassinado por radicais árabes também, tá? Então, sempre que você tem um líder político israelense que reconhece a Palestina ou um líder palestino que reconhece o Estado de Israel, esses grupos mais radicais, eles tendem a ser contrários a esse tipo de reconhecimento, tá? Aqui a gente tem as devoluções territoriais, tá? O que são as devoluções territoriais, né? Após os acordos de Oslo, né, como eu disse, facilitou muito essa questão da devolução desses territórios que foram perdidos para Israel na Guerra dos 6 Dias, tá? Aqui a gente tem um mapa, tá? O mapa do território dos territórios palestinos, perdão, em 2014, tá? E aí você tem esses países que estão com essas listrinhas verdes, né? Que são os territórios sob o controle parcial palestino, os que estão em bolinha vermelha, os assentamentos judaicos na Cisjordânia, tá? E aí o que acontece? A partir do acordo de Oslo, você consegue essa movimentação para que esses territórios, né, que foram tomados em Israel, eles passem a ser devolvidos, tá? Só que, o que acontece? Esses acordos, eles acontecem quase 3 décadas depois. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população judaica, né, os judeus, eles já estão ocupando esses territórios há 3 décadas, né? Então, o que acontece? Muitos habitantes israelenses desses territórios, eles são contra a devolução, porque a partir do momento que você devolve o território para os palestinos, né, para os países árabes, eles precisariam sair, né? E eles rejeitam firmemente a saída voluntária das suas moradias. E aí, obviamente, isso vai aumentar a tensão, né? Porque você vai devolver um território onde a população que vive ali, majoritariamente, é judaica, tá? Então, esses conflitos árabes e israelenses são conflitos que abrangem, né, vários períodos históricos. É um conflito longo, de muito tempo, e a gente vai vendo que vários fatores vão influenciando, às vezes de forma positiva e de forma negativa, e ainda é muito distante, né, uma resolução do conflito. Tá? Então, é muito importante que a gente acompanhe a situação, mas no momento, né, por mais que a gente queira a famosa paz mundial, existem vários fatores que nos mostram que ainda está distante uma resolução pacífica para ambos os lados, tá? Eu acho, gente, que esse é o último slide. Ficou bem longo, né, esses slides. Eu tenho quase certeza que esse é o último. Se não for, eu continuo no próximo. Todavia, eu só queria reforçar para vocês o que eu disse na plataforma. O módulo 18 e o módulo 19, né, os exercícios, vão ficar como o trabalho final do 4º bimestre. Então, vocês vão receber a folhinha, né, com as questões pelo colégio. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao trabalho ou em relação ao conteúdo, vocês podem me procurar na plataforma ou pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso. Beijo e até o nosso próximo encontro.